Luzi Alves Castelo Branco, do canal do YouTube Compromisso com Deus, e hoje compartilho com vocês mais uma mensagem fortíssima de fé. Amém? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, hoje eu falo de um texto lindo que está lá no livro de João, no capítulo 14, no verso 6, quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Aleluia. Bom, pessoal, essa palavra ela nos faz refletir o quanto é importante a gente seguir os caminhos de Cristo. Ou seja, em primeiro lugar, a gente tem que meditar na palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente. E quando a gente começa a ler o Novo Testamento, por exemplo, a gente começa a acompanhar o caminho que Cristo percorreu, os seus discípulos, os milagres que Jesus Cristo fez, a perseguição, né? Ou seja, as perseguições que Cristo sofreu e o quanto ele lutou, né, contra a sua carne para que ele cumprisse os desejos do Pai. Muitas vezes ele foi humilhado, ele usava da palavra para se defender. Muitas vezes, pessoas humilhadas, ele elevava essas pessoas doentes, ele curava. Então, Jesus Cristo ele veio realmente para fazer a diferença. Mas, primeiramente, a gente tem que reconhecer que Jesus Cristo ele é o Salvador do mundo, que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que ele intercede por nós diante do Pai. Amém? E a gente tem que sempre lembrar que tudo começou lá atrás, está lá em Gênesis, né? Na desobediência de Adão e Eva. Então, a humanidade, ela carregava esse pecado de Adão e Eva, pecado da desobediência, né? E Jesus Cristo, ele vem para nos reconciliar com Deus e para nos dar a oportunidade da vida eterna, porque ele assume todos os nossos pecados. Então eu estava passando por uma luta muito delicada com a minha filha, minha pequenininha, né, que estava na UTI de um hospital. E nada preenchia aquele vazio que eu sentia durante aquele momento de dor, de lutas, de obstáculos, de tristeza. Mas Deus me fortalecia tanto a cada oração que eu fazia. E quando eu decidi procurar uma igreja cristã, eu fui em uma igreja que ficava bem próxima ao hospital onde minha filha estava internada. Eu fui nos cultos algumas vezes. Desde a primeira vez que eu fui tocada pela palavra de Deus, através da boca do ancião, né, e depois dos pastores, dos cooperadores lá também. E assim, mexeu muito comigo essa questão da palavra, eu senti muito forte a presença de Deus. E no dia 1º de junho de 2019, em uma linda noite de batismo, eu fui somente para assistir ao culto de batismo. Deus me chamou no batismo das águas, né? E aquilo ali para mim foi muito forte, muito importante. Mas quando eu ouvi, entrega a sua vida para Jesus, eu pensei, mas como que eu vou entregar minha vida para Jesus? Eu entreguei agora, através do batismo, e a partir de agora, o que é que eu tenho que fazer? Porque eu queria muito sentir cada vez mais aquilo que eu sentia lá, eu queria sentir muitas vezes a presença de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo, eu queria sentir muitas vezes. Então aquilo ali me despertou, que eu pensei, bom, eu gostaria de me aproximar mais de Deus, então não basta somente o batismo, né? Então eu vou começar a ler a Bíblia, porque eu sempre frequentava igrejas desde criança, quando eu fiz a primeira comunhão, porque eu era católica, mas eu não era de ler a Bíblia. Eu tinha Bíblia em casa, mas eu não lia a Bíblia com frequência. E aí eu resolvi ler a Bíblia, primeiro comecei pelos Salmos, depois por Gênesis, que é a origem de tudo, e posteriormente eu decidi buscar a Jesus Cristo. Eu pensei, bom, estou entregando a minha vida para Cristo, então eu quero saber tudo sobre Jesus. A sua caminhada, a sua trajetória, as suas curas, seus milagres, os seus ensinamentos. Então eu vou buscar a Jesus. Eu quero me aproximar mais de Deus, de Jesus Cristo, quero sentir cada vez mais a presença do Espírito Santo, do Consolador.
Porque Jesus Cristo, ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador. Então isso ficou bem claro, né, na Bíblia. Então eu comecei a estudar a Bíblia, me aprofundar mais nisso, para que eu sentisse mais a presença de Deus, para que eu me aprofundasse mais na questão da palavra. E eu fui percebendo que quanto mais eu lia a Bíblia, mais eu sentia forte a presença de Deus. Quanto mais eu comecei a dedicar parte do meu tempo para isso, mais as portas foram se abrindo espiritualmente falando, e mais eu fui sentindo a presença de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. Amém? E aí que eu comecei a entender por que ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Por quê? Porque Deus, ele enviou o seu único filho, né, para nos salvar. O amor de Deus foi tão grande, mas tão grande, que ele nos enviou o seu único filho. E aí, quando a gente começa a ler sobre a morte de Cristo, quanto ele sofreu, muitas vezes a gente chora, se entristece, mas depois a gente acaba se alegrando. Por quê? Porque foi aquele sacrifício de Jesus Cristo, né, a morte dele, né, que a gente pode dizer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o sangue de Cristo foi derramado, e foi esse sangue de Cristo, ao ser derramado, que nos trouxe a oportunidade da salvação da nossa alma, de termos a vida eterna, né? Então, isso aí a gente tem que sempre reforçar. Por quê? Então, a Bíblia fala que a gente tem que reconhecer que Jesus Cristo, ele é o Salvador do mundo. Então, nós somos vencedores pela fé, né? Nós somos herdeiros pela fé, herdeiros de Deus, e nós somos vencedores em Cristo, pelo sacrifício, porque Jesus Cristo, ele venceu essa guerra por nós contra o inimigo. Amém? Então é isso, pessoal, que eu gostaria de destacar. Que a gente tem que buscar a Deus, sim, a gente tem que se aproximar mais, a gente tem que buscar a Jesus Cristo, a gente tem que reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Nós temos que seguir os caminhos retos de Deus, né? Obedecer às leis, nós temos que ser obedientes. Nós temos que buscar a Deus Pai Todo-Poderoso todos os dias e colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Se assim nós fizermos, nós teremos sempre a presença de Deus conosco. Deus, não que Deus não esteja conosco, Ele sempre está conosco. Mas se a gente quer se aproximar mais de Deus, e se a gente quer que as portas do céu se abram para nós, sempre que a gente precisar, que a gente orar, que a gente buscar, né? Porque até diz no Salmo 91, Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Amém? Assim como está escrito em Efésios 2, nos versos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Estes versos confirmam que nós só seremos salvos através de Jesus Cristo. Ou seja, a morte de Cristo nos possibilitou a vida, a salvação de nossa alma. Então vamos buscar a vida eterna. Amém? Eu só consegui entender que apenas Jesus Cristo é o caminho para a salvação das nossas almas e o caminho para o céu, depois que eu passei a ler os textos sagrados. Eu passei a buscar a Deus e a entender qual o verdadeiro sentido da vinda de Cristo para nos salvar. Amém? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, a casa, os filhos, o trabalho, os negócios e tudo que vocês colocarem às mãos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam aí, deem um joinha e compartilhem com seus amigos, familiares e todos aqueles que vocês forem tocados. Até a próxima.